Isso aqui é simplesmente inacreditável. A grande mídia, Globo e Estadão, está noticiando que o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes disparou de forma absurda nos últimos 5 anos. Estamos falando de mais de 23 milhões de reais em imóveis, um crescimento de 266%. Hoje, o total chega a 31 milhões de reais. Como isso é possível se o salário no período não chega nem perto desse valor? Tem compra de imóvel à vista, pagamento via Pix de quase 2 milhões de reais, mansão, apartamento de luxo. Isso não é padrão de servidor público, isso é padrão de milionário. Um contrato de 129 milhões de reais ligado ao escritório da esposa. Mais de 3 milhões de reais por mês. Isso está completamente fora da realidade do mercado, porque quando é qualquer outro político, vira escândalo nacional. Mas quando envolve alguém do topo do judiciário, o silêncio é ensurdecedor. De cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista, em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do judiciário, essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. Ele só... A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Simples assim. Que nos acompanham, mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Vocaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, né, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Ora, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vocaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Vocaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. Fachin soltou uma nota em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticando um relatório que
teria sido feito foi feito, né, por um comitê da Câmara dos Estados Unidos, criticando o que eles acham que é censura no Brasil, de que falta liberdade, e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro deu voz a esse relatório, deu diversas entrevistas na imprensa, dizendo que a lei Magnitsky podia voltar a ser adotada pelos americanos em relação ao Alexandre de Moraes, e até chegando a colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, o que estava em conjunto ali com algumas declarações que foram dadas pelo Flávio Bolsonaro na CEPAC. E aí o ministro Fachin, nessa nota, enfatizou muito a lisura da democracia brasileira e do processo eleitoral. O senhor tem algum receio de que o processo eleitoral brasileiro neste ano possa não ser liso, correto? Bom, o último pleito nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, não tendo a imparcialidade que um presidente de pleito deveria ter. Nas suas decisões ficam claras. Punia tudo que o presidente Bolsonaro queria publicar sobre as ligações do presidente Lula sobre aborto, sobre ligações com ele com Hamas, com governos ditadores como o da Venezuela, e a gente não podia usar isso nas nossas inserções, sejam de rádio e TV. E o Lula podia tudo. Podia usar, inclusive, chamar o presidente Bolsonaro de genocida no horário de televisão. O que, para mim, não houve a imparcialidade necessária no pleito de 2022. Os homens públicos deveriam ter, quando assumem postos, como postos de ministros, de presidente da República, ministros do Supremo, magistrados da Suprema Corte, deveriam ter a obrigação até de divulgar o seu patrimônio. Parlamentares no Brasil, quando se candidatam, deputados, senadores, precisam informar a Justiça Eleitoral qual é o patrimônio de que dispõe. Isso é uma regra básica para verificar se a pessoa, durante o exercício do mandato, não vai se locupletar, não vai se aproveitar do mandato para enriquecer. O mesmo raciocínio deveria se aplicar a autoridades que fazem do exercício de uma função pública o seu objetivo de vida. O patrimônio do Alexandre de Moraes faz dele uma pessoa rica, um milionário. Este montante essa transação, crescimento de quase 270% no patrimônio do ministro desde março de 2017, a posse de 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais, isso faz do ministro, da família do ministro, uma família de milionários, né? Isto não orna, Fabiola, com os vencimentos de um ministro da Suprema Corte. Obviamente, o ministro pode ter recebido herança, a atividade do escritório da mulher do ministro pode ter sido exuberantemente bem sucedida, afora aquele contrato milionário que a doutora Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, firmou com o falecido Banco Master, 129 milhões de reais em 3 anos, o que daria um honorário de 3,6 milhões de reais por mês, honorário que foi efetivamente pago até a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central. Esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso pode ter se repetido com outros clientes. Agora, é notável que o escritório da família Moraes, comandado hoje pela doutora Viviane, não é propriamente o mais prestigiado ou o mais prestigioso escritório de advocacia do país. Esse contrato é um contrato fora de qualquer padrão de mercado, esse que foi firmado com o Master. Evidentemente, essa informação deixa em situação mais complicada o ministro Alexandre de Moraes. Seria recomendável, sim, que ele fizesse alguma manifestação sobre esse patrimônio tão exuberante, né? E é preciso notar, Fabíola, que nas últimas semanas o ministro se empenhou, ele rala para enquadrar servidores da Receita Federal, servidores do quadro próprio da Receita e terceirizados, que se envolveram num caso de vazamento de dados de autoridades, inclusive ministros do Supremo, a familiares dos ministros, a doutora Viviane entre eles. O Alexandre de Moraes abriu lá um novo filão naquele inquérito das fake news, que já fez aniversário de 7 anos, para investigar este caso do vazamento de dados de autoridades e de seus familiares. A investigação é absolutamente necessária, mas os ministros são vítimas neste caso e não suspeitos. Portanto, o caso não deveria estar sendo tramitado no Supremo, no âmbito do Supremo, deveria estar na primeira instância. Mas está lá, de novo, o ministro Alexandre de Moraes se convertendo em juiz de uma causa que tem um interesse direto da família dele e dele próprio, né? Então, todos esses detalhes, Fabíola, dão a essa informação sobre o patrimônio do ministro um caráter de enorme interesse público.
E vai ficando complicada a situação do ministro na medida em que ele reage com irascibilidade, com um certo rancor, cada vez que surge uma informação que demandaria uma explicação. Na semana passada mesmo, quando se divulgou que ele voou na companhia da sua mulher, a doutora Viviane, em aviões de uma empresa do Daniel Vorcaro, o ministro reagiu com muita, como disse, irascibilidade, disse que jamais viajou em aviões do Vorcaro. A notícia não dizia que ele viajara em aviões do Vorcaro, mas de uma empresa de Vorcaro. Então é sempre uma explicação torta para fatos que exigiriam algo mais crível, uma explicação mais crível. Agora, Fabiola, essa informação sobre o patrimônio do ministro é muito relevante, interessa ao público, e ele deveria analisar a hipótese, considerar a hipótese de prestar esclarecimentos. E agora vem o mais grave. Nos bastidores, já existe forte incômodo dentro do próprio Supremo com Alexandre de Moraes. Mas ninguém fala publicamente. Por quê? Medo. Medo de abrir precedente e atingir outros ministros. Ou seja, não é que está tudo bem, é que ninguém quer mexer. Agora olha essa comparação. Um senhor de 71 anos, 14 anos de prisão por doar R$500, sem violência, sem participação direta. Enquanto isso, no topo do poder, crescimento milionário, sem explicação clara, sem consequência. Isso destrói qualquer noção de justiça, porque a regra parece simples. Para o cidadão comum, a lei. Para quem está no poder, proteção. E isso já virou questão política. Até nomes como José Dirceu demonstram preocupação com o impacto nas eleições. Agora me responde. Você votaria em senador que não fala sobre impeachment de ministro do Supremo? Comenta aqui.